Vou falar sobre as obras do autor José Lins do Rego. Ele pertenceu à geração de 1930 do modernismo brasileiro e escreveu obras regionalistas ou neorregionalistas. Ele tinha temática sociopolítica que revelava um olhar crítico dele sobre a realidade brasileira. E em seus livros também possui um caráter memorialístico. A sua narrativa ela expõe um sistema patriarcal que é caracterizado pelo autoritarismo e pela violência. Assim, a temática principal está centrada no espaço dos engenhos de cana-de-açúcar e, por extensão, na cultura nordestina. As suas obras desse período elas apresentam neorregionalismo, neorrealismo, valorização do espaço narrativo, determinismo, enredos dinâmicos, linguagem simples, reflexão sobre o mundo contemporâneo, temática sociopolítica, liberdade no uso de linguagem, valorização da linguagem coloquial, olhar crítico e realista sobre a realidade brasileira e cor local, que é características culturais e geográficas. Basicamente, as narrativas elas traçam um perfil de autoritarismo e subordinação, que expõem privilégios e injustiças sociais que determinam a dinâmica da vida no Nordeste no século XX. E também mostram a transição de um país agrário e conservador para um Brasil moderno e industrializado. Nos seus livros, que fazem parte do chamado ciclo da cana-de-açúcar, eles ficam bem evidentes que as relações de trabalho abusivos pós-abolição da escravatura, com trabalhadores ainda sob o domínio opressor dos latifundiários, que seriam os donos de propriedade. O engenho de cana-de-açúcar ele é o meio que determina o caráter e o destino dos personagens. Esse ciclo todo da cana-de-açúcar, ele começa com o romance Menino de Engenho, de 1932, e termina com o romance Fogo Morto, de 1943, que completa a narração do ciclo de decadência desse tipo de latifúndio. As suas principais obras são Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Banguê, de 1934, O Moleque Ricardo, de 1935, Usina, de 1936, Pureza, de 1937, Pedra Bonita, de 1938, Riacho Doce, de 1939, Água Mãe, de 1941, Fogo Morto, de 1943, Eurídice, de 1947, Cangaceiros, de 1953, Meus Verdes Anos, de 1953, Histórias da Velha Totonha, de 1936, Gordos e Magros, de 1942, Poesia e Vida, de 1945, Homens, Seres e Coisas, de 1952, A Casa e o Homem, de 1954, Presença do Nordeste na Literatura Brasileira, de 1957, O Vulcão e a Fonte, de 1958, Dias Idos e Vividos, de 1981. E é isso.